irmãos? Parece que estão meio assim, desanimados. Paz do Senhor, povo de Deus. Aleluia. Para mim é um prazer, uma honra imensa estar aqui para falar a respeito do amado da minha alma, do Senhor. Trago o abraço do meu pastor, ao pastor Naum. Meu pastor Beethoven traz o abraço. Trago o abraço da minha pastora Deusa, a missionária Sonha. Agradeço imensamente pelo convite. E Deus os abençoe de forma extraordinária. Sem mais delongas, abra comigo a palavra do Senhor. Levíticos, capítulo 6, versículo 12 e 13. Levíticos, capítulo 6, versículo 12 e 13. Todos encontraram? Digam amém. Acompanhem comigo a leitura do Senhor. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Pode sentar. Mas como diz o meu pastor, deixe seu espírito de pé. A forma como o Senhor sempre me usa é sempre como se a gente fosse assistir um filme de trás para frente, de frente para trás. Eu vou para o futuro primeiro e voltar ao início e todas as coisas. Nós vamos terminar nesse versículo que lemos. Mas antes eu preciso liberar o que o Senhor colocou no meu coração. Nós lemos em Levíticos capítulo 6, versículo 12. E eu creio e tenho convicção que os irmãos são conhecedores da palavra do Senhor. E para um breve resumo, para que você entenda o que o Senhor tem para falar. No capítulo 6, o versículo 12, vai falar a respeito dos deveres sacerdotais. De forma geral, como deveria ser a oferta pacífica todos os dias. E era um dever contínuo do sacerdote a cada manhã e preparar o altar, organizar a oferta. Todos os dias ele deveria tirar a cinza, colocar a lenha, preparar o altar, colocar a oferta. Assim era a cultura judaica da época. E o fogo sagrado do altar da época de Israel, quem tinha colocado o fogo? O próprio Deus. Não era a incumbência do sacerdote acender o fogo, mas era a incumbência do sacerdote manter o fogo aceso. E basicamente foi isso que o Senhor falou para mim. O culto de ciclo de oração em que reúne toda a igreja, nós temos que ouvir o que o Senhor tem para falar e praticar. Porque de nada vale eu vir para cá, eu me reuni com os meus irmãos, eu ouvi a palavra e quando eu saio daqui, nada eu levo para minha casa. De nada adianta. E como lemos, Levíticos é antes da crucificação de Cristo. Porém, depois da crucificação de Cristo, o padrão continuou. Mas mudou.
o cordeiro, o tipo de oferta que era oferecido, e era o cordeiro, e mudou, e eu não deveria fazer isso todos os anos, porque Jesus é suficiente. Mas o padrão continua o mesmo. Em que sentido? E aqui eu começo a pregar. E eu quero deixar uma frase que o Senhor me falou, e nós vamos discorrer dessa frase. Após a crucificação, Jesus nos fez sacerdotes, nos deu um templo, o altar, o fogo, e nos ensinou a cuidar do templo, do altar, do fogo, até que Ele venha. Abra comigo o Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. E você deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos passear por ela hoje. Diz assim: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Então a primeira incumbência após a crucificação é tornar cada um de nós sacerdotes. Mas você vai entender aonde nós vamos chegar com essa linha de raciocínio. Qual foi a segunda coisa após a crucificação que foi gerado? Deus nos deu um templo. Abra 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado. Porque fostes comprado por um alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, sacerdote, templo. Vamos seguir. Deus nos deu um altar. E caso os irmãos não saibam, mas nessa tarde o Senhor falou para mim que o altar de Deus no corpo do ser humano é o estômago. Provo para você biblicamente. Todas as vezes que Israel pecava, Deus mandava fazer o quê? Jejua. Jejua. Joel 2:12. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejum, com choro e com pranto. Então eu sou sacerdote, tenho um templo e tenho um altar. Continuando. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2 vai dizer o quê? Que Jesus jejuou quantos dias? 40 dias e 40 noites. O próprio Jesus levou em consideração a importância de jejuar e depois ensinou aos discípulos do capítulo 6 sobre como deveria jejuar. O altar é o estômago porque o coração do homem é enganoso. E o domínio próprio do corpo vem quando nós decidimos
carne você não manda, quem manda é o Espírito. Então, quando eu entendo isso, quando eu entendo que o Senhor, Ele me fez sacerdote para Deus. Ele me deu um templo para eu cuidar e Ele me deu um altar. Aí nós vamos para a parte interessante. Jesus também nos deu o fogo. Abra comigo Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. E diz assim: eu vos batizo com água. Quem está falando isso? João Batista. Para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então nós já temos as 4 coisas importantes para voltar para Levíticos. Eu sou sacerdote. Tenho um templo. Tenho um altar. E depois de rendido em Cristo, tenho um fogo. Mas tudo isso só é possível quando acontece o quê? A minha rendição diante ao Senhor. Quando eu aceito Cristo, quando eu recebo Cristo, nova criatura eu me torno. E aí o Senhor nos fez isso. E nos deu isso. Deus Pai é tão perfeito que na antiga aliança, para que o meu sacrifício fosse recebido por Ele, eu quem tinha que trazer o cordeiro. E tinha que ser um cordeiro perfeito. Mas na nova aliança, a gente vê um Deus tão gracioso, tão amoroso. Ele nos dá o cordeiro. Ele prepara a expiação pelos nossos pecados. E Ele deixa tudo organizado. E Ele diz: cabe somente a você receber o que eu já fiz. Está feito. Jesus fez tudo por nós. Então, irmã, não me cabe mais nada. Eu não preciso fazer nada mais. Eu não preciso orar, jejuar e ler a Bíblia. Não é bem assim. Jesus fez para o início de todas as coisas. Mas como lemos em Levíticos, e agora nós vamos voltar para a revelação de Levíticos. O sacerdote tem o dever de não deixar a chama do fogo de Deus apagar. E é exatamente isso que nós precisamos entender. Sabe por que eu falo que o sacerdote, eu digo eu e você, temos o dever de não deixar essa chama apagar? Porque se Paulo tivesse deixado a chama apagar, ele não teria escrito 13 livros. Se Paulo tivesse deixado a chama apagar, na primeira oportunidade, na primeira chicotada, ele tinha abandonado Cristo. Se Pedro tivesse deixado a chama apagar, ele não teria ganhado mais de 8.000 almas. Não é nós que fazemos, é o Senhor em nós que faz. É a chama do Espírito. Se John Wesley tivesse deixado a chama apagar, irmãos, País de Gales não teria sido inundado pelo avivamento. E com o País de Gales não teria acontecido a Rua Azusa.
e com a Rua Azusa não teria ganhado o Brasil. Porque quando 2 missionários saíram da Suécia, passaram nos Estados Unidos, a ordem era: vá para o Brasil. E eles chegaram ao Brasil e nasceu a Assembleia de Deus. Por causa de que a chama não apagou. Quando nós entendemos a importância de não deixar essa chama apagar em mim, apagar em você, nós entendemos que o que vai acontecer com a próxima geração depende de mim e de você. Porque o que acontece com a minha geração dependeu da geração passada, da geração do pastor Naum. Nossa geração não pode, em hipótese nenhuma, deixar a chama apagar, porque a próxima geração depende disso. Nós precisamos manter o fogo aceso. E a pergunta que eu fiz para o Senhor é: como que eu faço para não deixar essa chama apagar? E o Senhor nos deu essa resposta. Levíticos capítulo 6. Abra aí Levíticos, eu quero que você que tem a caneta rabisque. Você vai entender o que o Senhor está falando. No versículo 10, vamos voltar a mais alguns versículos. No versículo 10, vai dizer o seguinte: o sacerdote. Quem é o sacerdote? Eu e você. Agora, após a crucificação. Então, não terceirize a responsabilidade de manter o fogo aceso. Ah, não, porque o fogo do culto é avivado, porque o pastor Naum é avivado. Não, porque a igreja é avivada, porque o ciclo de oração é avivado. Não, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua manter o fogo avivado. É nossa responsabilidade. Nós precisamos parar de terceirizar. Porque quando nós paramos de terceirizar, a gente começa a descobrir que a gente é ruim. A gente começa a descobrir que, rapaz, se não for o Senhor, irmão, não sobra nada de nós. Se não for o Senhor, os nossos filhos vão para o inferno. Se não for o Senhor, e você acha que está ruim agora, espera daqui 10 anos se a gente não voltar a avivar essa cidade. Nós precisamos ter essa consciência e essa convicção. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso orar. É responsabilidade minha. Continuando. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho, os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto a este. Qual que é a primeira atitude? Eu preciso organizar o altar. Porque se tem cinza, é porque queimou. E se queimou, é porque tem altar. Então eu preciso organizar o altar. E o altar é o quê? O estômago. Então, todo crente que ora não tem dificuldade de jejuar. Mas todo crente que jejua jamais terá dificuldade de orar. É muito simples. Então o que o Senhor nos ordena para manter o fogo aceso? Organize o altar. Traduzindo, promova um jejum. Porque todas as vezes que Deus queria que o povo de Israel constasse o altar, a ordem era: jejuem. Não é opcional, irmão. É ordem. Jejuem. Jesus jejuou, Moisés jejuou, Josué jejuou, Esté jejuou,
Nínive jejuou. Paulo jejuou. Os discípulos jejuaram. Aí eu não quero jejuar. Não, porque eu não dou conta. Ô, pastor, não é porque eu tenho dificuldade, sabe? Eu vou passar mal. Vigia, crente. Vai jejuar. Mata essa carne. Nós precisamos jejuar. Organizar o altar. Mateus 6,16 vai dizer o seguinte: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unja a cabeça, lave o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Hoje eu entendi essa passagem. Porque eu sempre falava: Senhor, por que recompensará? E não ouvi, não vou receber. Porque o que eu coloco no altar é como oferta para o Senhor. E Ele vai recompensar à medida em que Ele recebe essa oferta. E Ele ainda dá a seguinte analogia: não faça como os hipócritas, que mostram aos homens. Sabe o que isso significa? Que à medida que eu faço para alguém, para parecer para alguém que eu sou crente, eu estou dizendo que o Senhor da minha vida é este alguém. Não, Deus. Então, quando eu não jejuo, eu estou dizendo para o Senhor que o Senhor da minha vida sou eu. E quando eu jejuo para aparecer para o irmão do meu lado que eu estou jejuando, que eu sou crente, o Senhor da minha vida é o irmão que está do meu lado. E não o Senhor. Quando entendemos isso, a gente para de praticar algumas coisas. Porque o altar é para o Senhor e não para nós. Depois de colocado em ordem o altar, nós vamos na segunda atitude: levantará a cinza e retirará a cada manhã. Você sabe o que é cinza? Vou falar o português mais claro que eu consegui. Eu anotei aqui para você entender. As cinzas são esses elementos microscópicos que, quando se acumulam, podem apagar o fogo. Ou seja, poderíamos dizer que são as pequenas mágoas, conflitos não resolvidos, falta de perdão e outras pequenas desatenções, como pecado que achamos insignificantes, que podem sufocar o fervor da nossa devoção. Ninguém tropeça em montanha, irmão. Todo mundo tropeça em pedra pequena. Não adianta nada eu organizar o altar, manter o altar em ordem, eu fazer o jejum, que quando eu entrego o jejum, eu começo a falar mal do irmão. Não adianta nada eu entregar o jejum e falar misericórdia, porque esse jejum é difícil, começar a murmurar. Não adianta nada, irmão, eu organizar o altar se eu não tiro a cinza. Porque a cinza vai apagar o fogo que Jesus colocou em nós. Terceira atitude: colocar lenha. Vamos ler o versículo 12. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas.
colocar lenha. Você consegue perceber que na parte inicial do versículo Deus fala: o fogo que está sobre o altar não vai se apagar. Mas, sabe o que o mas significa? Uma ressalva. O dever de manter ele aceso é sua, é minha. E aí, se o sacerdote não coloca lenha, como que esse fogo vai continuar queimando? Não tem como. E sabe o que é a lenha? Traduzindo, a lenha é a nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus é a lenha que mantém o fogo de Deus aceso. 1 João 1,3 diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. De nada adianta, irmãos, se eu venho para o culto 3 vezes por semana, se na segunda-feira, quando eu acordo, eu não coloco lenha no meu altar. Eu não abro a Bíblia, não faço a leitura, não oro. Não tem adianta. Não adianta. Tem crente, aqui não, isso só lá na minha igreja, que passa a semana toda sem ir no culto. Aí chega no domingo, quer que o culto esteja pipocando. Aí sai, é porque o pastor hoje pregou meia boca, falou pouca coisa. Irmão, tu vem frio pro culto e tu quer pegar fogo assim do nada. Tu não limpa o altar, tu não organiza o templo, tu não tira a cinza, tu não coloca a lenha e tu quer pegar fogo como? Não tem como! Não tem condição! Eu preciso manter o altar em ordem. E se eu não colocar a ordem no altar, tirando a cinza, colocando lenha, não adianta nada. Aí chega de culto em culto. Culto de quarta pegou fogo. Glória! Aí quinta-feira de manhã ele já amanhece daquele jeito, desviado, com vontade de matar todo mundo. Mas não tira 10 minutos para orar. Não tira 5 minutos para ler um capítulo da Bíblia. É menos que 5 minutos, irmão. A não ser o 119, que aí tu vai gastar mais que 5 minutos. Mas o restante é 5 minutos para tu ler. Aí tu não lê um versículo, tu não faz uma oração, tu não tira um dia de jejum na semana, chega aqui. Aí porque esse culto de ciclo de oração tá fraco, as irmãs não falam em língua. Irmão, vigia. Quem tem que colocar fogo é tu. Quem tem que colocar fogo é eu e você. Não adianta nada. Só um orar e o outro tá frio. Não vai pegar. Não tem como pegar. E tem uns, Deus mandou falar, eu vou falar. Tem uns que além de não organizar o altar, ainda joga água, aí vem pro culto. Chega aqui, aí porque não pega fogo. Mas, irmão, tu não limpa o altar, tu não coloca a casa em ordem, tu ainda vem cheio de pecado, passa o dia na Netflix, aí chega aqui, porque Deus não falou comigo. Vigia! Passa o dia sem orar. E sabe uma coisa, irmãos? Isso pegou em mim. Naquele dia, o Senhor vai provar para mim e para você que nós não oramos porque não queremos. Porque se puxar o tempo de uso do nosso celular, ele vai provar que tínhamos tempo. Isso também me pegou. Eu chorei desesperadamente, falando: Deus, começa de mim. Eu, Senhor, tem misericórdia. Nós precisamos orar. Jesus sempre foi o nosso modelo. E em meio a uma rotina exaustiva, eu nunca vi Jesus dizer: não, hoje não dá para orar. Pelo contrário,
ele se retirava do meio dos discípulos e oravam a noite inteira. E assim foi até o dia da sua crucificação. Mas eu e você não temos tempo para orar. Nós precisamos rever isso. Porque a lenha é a constância, é o todo dia. Do mesmo jeito que o banho que você tomou ontem não tem serventia nenhuma para hoje, a oração que você fez ontem não tem serventia nenhuma para hoje. Entenda isso. É orar como tomar banho. Ler a Bíblia é como tomar banho todo dia. Se está difícil, irmão, faz que nem eu fiz uma época na minha vida. Bota o celular dentro da Bíblia, fecha, bota a Bíblia debaixo da cama e coloca o alarme para tocar. Eu quero ver. Primeira semana era difícil, mas eu já estava com a Bíblia aberta, de joelho dobrado. Eu falei, vou orar agora, vou orar e ler a Bíblia. Não é possível. Hoje é mais fácil. Por quê? Porque assim como tomar banho é uma cultura, orar, jejuar e ler a Bíblia é uma cultura que nós devemos estabelecer na nossa vida. Permanecer em Deus não é tão difícil quando nós somos constantes nele. Quarta atitude. Qual foi a primeira? Organizar o altar. Segunda, levantar a cinza e retirar. Terceira, colocar a lenha. Quarta, pôr em ordem o holocausto para continuar queimando. Sabe o que isso significa? Disposição para ser moldado pelo Espírito Santo. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele continua: e não vos conformeis com este século, com este mundo. Ou seja, o culto molda a mim e a minha atitude molda o ambiente que eu estou inserido. O culto que eu presto ao Senhor vai moldar a mim e vai moldar você. Mas se nós não tivermos atitude no lugar onde estamos inseridos, de a partir do moldar de Deus em nós e Cristo em mim, a esperança da glória, de nada vale. O meu lugar de trabalho não vai mudar em nada. A minha faculdade não muda em nada. Eu preciso tomar uma atitude de ser moldado pelo Espírito Santo. Porque na época de Levíticos, o sacrifício pacífico, ele era dividido em 3 tipos: oferta de louvor, oferta de voto e oferta voluntária. A oferta de louvor era apropriada sempre que alguém quisesse demonstrar gratidão a Deus. A oferta de voto era feita sempre que alguém fazia um voto com o Senhor e cumpria esse voto. No entanto, a oferta voluntária, irmão, não precisava de ocasião especial. É o que nós fazemos quando vemos ao culto. Eu entrego ao Senhor uma oferta voluntária ao Senhor. A minha vida diária é uma oferta voluntária ao Senhor. Não precisa de uma razão especial. E para finalizar, Filipenses 3:7 vai dizer o que? Paulo, olha o que Paulo vai falar. Mas o que para mim, eu não estou falando de mim, irmão, isso aqui era Paulo. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Tudo que você recebeu do Senhor, feito sacerdote, um templo,
um altar e o fogo. Foi Jesus que te deu. Mas o que você vai entregar de volta ao Senhor vai requerer de mim e de você tudo. A salvação é um dom gratuito de Deus. Mas o ministério vai requerer de nós e vai exigir de nós tudo. E quando eu falo tudo, irmão, é tudo. Tudo. Dinheiro. Vai requerer, às vezes, a nossa família. Vai requerer, às vezes, os nossos sonhos. Vai requerer, principalmente, as nossas vontades. Porque, sejamos sinceros, nós não iríamos querer estar aqui hoje, não. Sejamos sinceros. Mas eu não vivo segundo a minha vontade. Eu vivo segundo o que Cristo estabeleceu em mim. E por isso eu obedeço. E aí, por fim, organizado todas essas atitudes, cumpre em nós o versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar. E não se apagará. Não deixe a chama apagar. Jesus te deu e nos deu. Jesus nos fez sacerdote, nos deu um templo que é o nosso corpo, o altar que é o nosso estômago, o fogo que é a chama da presença de Deus e o Espírito Santo em nós. E nos ensinou a cuidar do templo, do altar e do fogo, para que nós possamos impactar a próxima geração. Cristo em nós é a esperança da glória. Eu, enquanto mulher de Deus, nós, enquanto igreja, precisamos manter a chama de Deus acesa em nós. Porque se eu não manter a chama acesa, eu corro o risco de sacrificar os meus filhos. Se eu não mantenho a chama acesa, eu corro o risco de sacrificar a minha casa, os meus amigos, os meus colegas de trabalho. Mantenha a chama acesa. Sabe por quê? Porque Ele virá num piscar de olhar. Ele vai vir, irmão. E aí eu encerro com a parábola das 10 virgens. Quem não tiver a candeia acesa, o azeite, não tem como entrar. Se você quer ir para o céu, o mais importante é isso: manter o fogo aceso para entrar na eternidade, porque é o fogo de Deus que vai me purificar diante do Senhor e vai dizer: Ele está pronto, Ele está apto, ela está apta para entrar no reino. Se eu não tiver o fogo, de nada vale a vida que eu vou levar aqui. Então já deu, basta essa vida medíocre. Nós precisamos, enquanto homens e mulheres de Deus, continuar orando, continuar jejuando. Porque tem dia que é difícil, irmão, eu sei. Tem dia que a gente quer chutar o balde, quer desistir de tudo. Tem dia. Paulo teve vontade, quem dirá nós? Jesus teve vontade, quem dirá nós? Mas o diferencial desses homens e mulheres de Deus é que eles permaneceram independentemente. Amém? Coloque de pé.